No programa de hoje, vamos conversar sobre um tema que sempre gera boas discussões: a arte contemporânea. Através de 3 documentários de curta-metragem sobre o trabalho de 3 grandes artistas expostos em Inhotim, falaremos sobre o que é arte contemporânea e como ela interage com a sociedade. Para quem não conhece, Inhotim é um centro de arte contemporânea localizado em Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Ele é considerado o maior centro de arte ao ar livre do mundo e um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil. Assista agora ao debate com o professor de Belas Artes, Pablo Manier. O tema de hoje é um daqueles temas reincidentes que voltam constantemente, é o problema da arte. O problema da arte contemporânea, né? Pablo Manier, que já é nosso antigo colaborador, vem nos ajudar aqui a tentar destrinchar esses mistérios, né? O que é fazer arte hoje, como é que funciona esse universo. E aí eu passo logo, né, a palavra a ele para ele comentar os filmes que ele sugeriu que a gente assistisse e a que eles estão vinculados. Né? Bom, a gente assistiu a 3 reportagens sobre 3 colocações dentro do projeto Inhotim de 3 artistas contemporâneos, Chris Barden, Doris Salcedo e Adriana Varejão. Eu acho que é engraçado como quando a gente fala de arte contemporânea, muitas vezes a palavra problema ou problemática vem junta, né? O problema da arte contemporânea, né? Quando a gente fala de outras épocas, não falamos do problema do Renascimento, o problema de tal. Parece que existe uma dificuldade sobre a questão de que diablos é isso da arte contemporânea e que estão fazendo esse grupo de doidos, né? A gente sempre está querendo explicar, só que eu acho que, enquanto a gente explica, existe uma impossibilidade de que isso seja entendido, porque você tem que sentir. E quando você sente, você não precisa de explicação. Então, eu acho que o que a gente faz é um exercício que nem sempre funciona tanto. Pelo menos, o que é interessante, talvez, é que se fale, que se crie uma certa discussão sobre a temática. Uma coisa que a gente pode ver, conseguiu ver também nessas reportagens que assistimos hoje, é como questões que parecem aparentemente muito simples, quando a gente conseguiu ver hoje como existe uma grande complexidade para chegar a coisas aparentemente muito simples, né? Quer dizer, a gente vê o trabalho de Doris Salcedo e pensa, bom, é uma grade que está embutida dentro da parede, mais ou menos e tal. Mas depois a gente vê que isso implica todo um processo que tanto é um processo físico de como se faz para que fique de uma maneira adequada, quanto também um processo mental. The piece was made it took us like 2.5 years to complete the work. At the beginning, it was we made hundreds and hundreds of tests on how to achieve this embedding of the mesh into the wall. Finally, we understood that we could technically melt plaster. So we melt that plaster, and then we added some like 1,000 pounds of pressure on each single square meter in order to press the mesh onto the panels. And then by hand, I wanted this ambiguity again of being torn by heel. So the press will create huge damage, and then by hand we tried to fix every single diamond is being worked on, every single one. E no caso de Adriana Varejão, eu acho que também encontramos uma coisa similar. Parece que é uma coisa que está colocada aí, sem mais, mas a gente vê que quando a gente arrisca e colocamos novos materiais e tudo mais, isso implica realmente todo um trabalho prévio de elaboração, de tentar ver como as coisas vão ficar, as coisas ficam de uma maneira diferente como estava prevista, tudo mais. Então, eu acho que aqui temos 2 universos importantíssimos na arte contemporânea, que é, por um canto, a questão puramente técnica de como se fazem as coisas, que geralmente tem uma dificuldade muito maior do que parece, e uma questão
digamos, conceitual e poética, que sustenta também, de alguma maneira, a ideia, o conjunto no âmbito da arte contemporânea. E é importante plantear que, com frequência na arte contemporânea, o próprio processo ele é já tão importante quanto a obra. Temos muito artista que a sua proposta é só processo. Quando acaba o processo, acaba o mesmo sentido da sua obra. Essa é gorda. E a partir daí, a gente foi adquirindo mais intimidade com o processo. 14, para. Posiciona. Deixa a cabeça dela voltar para lá. Na hora que ela voltar para esse movimento de novo e parar, você vai. O problema da reprodução da obra e de como essa nossa avaliação da arte é muito problemática. Quando a obra, como é o caso da obra de Chris Burden que a gente viu, ela tem um forte componente onde a ideia é um elemento muito importante, a gente pode fazer uma composição intelectual de como é essa proposta. Mas, em outros casos, fica praticamente impossível, né? Como é que você... bom, tem vários problemas aí, né? Um problema que a gente já mencionou, já discutiu aqui, era essa história da curadoria, né? Quem é que decide o que é arte, quem é artista e quem não é. Mas o problema que eu queria te colocar primeiro é outro. As obras, a gente assistiu um filme, né, que retrata 3 obras de arte que estão situadas em um lugar específico, em Otim, Minas Gerais, né? Que são acolhidas lá e lá são financiadas, enfim, produzidas, né? É um parque. E imagino, e vocês, né, estão indo lá visitar em breve, mas a gente não esteve nesse lugar, né? Nós não vimos a obra. O que a gente viu foi uma representação, filme, né, sobre essa obra. Aliás, 3 filmes sobre 3 obras e os 3 também com características diferentes, né? O da Adriana Varejão a gente vai sendo acompanhado por um professor, né, pelo especialista, por um psicólogo e tal. E acontece outra coisa também, o fato da gente não ter contato com a obra, em geral, o que acontece quando a gente entra em contato com uma obra? A gente sabe da obra a obra, mas não sabe o processo. E aqui é mais ou menos o contrário, né? Quer dizer, a gente vê uma representação da obra, um filme, e acompanha todo o processo de constituição, né? Isso acho que dá uma riqueza. A primeira experiência do Chris Burden, acho que vale a pena a gente descrever, né? Uma coisa é você ver imagens de uma obra ou ver a própria obra. E a outra é você ver o processo de produção. Né? Isso acho que é um... Sim. problema. Bom, eu acho que está tocando vários temas interessantes. Em primeiro lugar, a questão do problema, que estamos falando sobre arte contemporânea, eu acho que a gente poderia fazer uma referência a Ortega y Gasset, com permissão da nossa filósofa, porque Ortega y Gasset ele tem um livrinho que se lê muito fácil, um livro encantador, dos anos 20, que ele fala sobre a desumanização da arte. É evidente que ele explica, digamos, um momento histórico que tem a ver com a arte moderna e tudo mais. Mas o que ele planteia é que a arte deixa de ser uma experiência puramente agradável para se convertir, que também seria uma questão que a gente poderia discutir, mas para se convertir em um elemento sobre de reflexão, onde nosso intelecto passa, já não é uma coisa puramente emocional, sino que nossa mente joga um papel importante na análise da arte, né? Então, realmente está pedindo, de alguma maneira, mais do espectador, né? Está pedindo esse elemento mais, né? E aí é quando provavelmente surge a questão do problema, ou seja, que não vou sair dessa questão do problema, né? A obra deixa de ser um objeto estético para ser apreciado e passar a ser um problema para ser pensado, né? O espectador vai ter que resolver porque o artista não vai resolver por ele, né? That I'm talking about confinement, and then you go out and you see the world.
the outside world, you see nature, it really reinforces the sense of confinement that the work is trying to convey. I was thinking that it is very difficult to address these issues. I think horror and the horror that takes place in these spaces is unspeakable. And I was on one hand trying to address that, on the other hand our ambiguity and trying to live a normal life when we are aware of what is happening. And how can we deal with it? How do we come to terms with that? So that ambiguity is what led me to the term neither. And the fact that you will never be able to address the real horror. Vou colocar agora um outro problema de ordem bem pragmática, né? Antigamente, um artista era um pintor que fazia um quadro. Então, ele vai lá, pinta o quadro, né? Ou compra o Marchand, ou né, o príncipe que seja, né? O compositor é a mesma coisa. Né? Ele vai lá, compõe uma música, monta-se uma pequena orquestra, nada de muito grandioso. Uma estátua também, eu faço uma escultura no meu ateliê. O Chris Burden precisa de centenas de milhares de dólares, uma grande equipe de produção, né, para jogar vigas de ferro gigantescas numa piscina de cimento que depois, quando forem secar, vão virar uma grande estátua ou instalação ou o que quer que seja. Como é que você convence um gestor a investir nisso quando ele tem tanta gente passando fome? Bom, eu te digo, aqui temos várias questões para falar. Em primeiro lugar, a nossa ideia de que a arte é um quadro pendurado na parede com uma moldura é uma ideia que a gente tem muito marcada, mas que na verdade é relativamente moderna. Exatamente, é uma ideia que nasce no Renascimento e vai até o início do século XX. E nem todo, quer dizer que a gente tem já no 17 Marcel Duchamp e tal. Então, muito antes disso, temos outras expressões de afrescos, temos as pinturas nas paredes, isso duraram séculos, muito mais tempo que a nossa ideia burguesa de a obra colocada numa moldura na parede. Por lo tanto, essa ideia de que a arte sempre foi isso, não. A arte, durante um período, nos 500 anos, um pouco mais, foi isso. Mas não quer dizer que tenha que continuar sendo, nem que sempre tenha sido isso, né? A outra questão que me interessa muito do que estás dizendo é o seguinte: a arte contemporânea pode ser um excelente negócio se os políticos têm um pouco de visão. E estão tendo. Ou seja, se um município como um lugar como Inhotim coloca uma série de obras, ele situa esse espaço, esse lugar no mundo. Se um município daqui de Ceará começasse a apostar sério, pesado, em arte, ele passa a ser uma referência. E, por lo tanto, a nível de turismo, a nível de valoração da própria cidade, desde o ponto de vista cultural, eles passam a ser polos de atração. Toda essa reinvenção da escala da escultura, né, que tanto essa guinada em direção a uma escultura no campo ampliado, quanto a escultura no espaço público, a escultura com a escala de arquitetura, a escultura com a escala de paisagem. Tudo isso foi, talvez, assim, o movimento mais definitivo da escultura, pelo menos dos anos 60 para cá. Claro, e o que o Beam Drop faz dentro desse campo, dentro dessa linhagem, dentro dessa linguagem, é que ele desconstrói isso, né? Na verdade, ele usa um material que é um material de construção, um material da ordem, um material, né, da criação da ordem, da criação do edifício, e ele coloca esse material que tem uma brutalidade, que normalmente o que se busca é domar, o que se busca é impingir uma ordem a ele, e coloca esse material em desordem, né? Ele coloca primeiro a serviço, de certa maneira, do acaso, ou abre ele para o acaso, porque embora tenha uma intenção, ele é muito senhor de si nessa queda, né? Ele cai como ele quer, enfim, ele faz a performance dele. E o resultado final, quer dizer, é muito mais
do campo do acaso, da desconstrução, do caos, do que da ordem, né? A arte tem separa as pessoas também. Quer dizer, que da mesma... Nós gostaríamos que integrasse, mas na verdade separa, como separa qualquer conhecimento. Ou seja, trazer a filosofia a uma sociedade faz que umas pessoas entendam e outras pessoas não entendam. O Ortega fala disso. E, por tanto, vai criar uma separação. Principalmente separa. Pois é. E nesse caso e no âmbito artístico né? acontece a mesma coisa. Então, tu vas a colocar uma série de propostas aí que para alguém vai ser simplesmente uma proposta lúdica. Sem mais interesse que isso, os meninos vão brincar ao redor de lá, se podem e se não podem também. Então, bom, vai ser só isso. Mas vai ter outro grupo de pessoas que vão falar sobre o acaso, que vão falar sobre a possibilidade de levar em um contexto diferenciado a uma determinada proposta, em um conhecimento das propostas gerais que Chris Barden tem com respeito ao mundo e com respeito a como ele entende dessa maneira tão vitalista a arte. Então, a partir daí, vão surgir uma série de experiências, né? Uma série de posições. Né? Eu achei muito legal essa expressão que você usou, emaranhado, porque a arte é exatamente isso, né? É um emaranhado. Se você pegar uma cidade do interior, vamos imaginar aqui, né? Aquela cidade típica, onde não acontece nada, e joga um Chris Barden na cabeça deles, aquilo ali vai ser um problema, né? A cidade vai acordar e vai dizer, o que eu faço com isso? E aí, realmente, cada um vai... Né? Então, a arte é um emaranhado. Te deixo falar logo, mas o que eu acho é que também, não sei como será a tua experiência na vida da filosofia, mas o que eu trabalhando, por exemplo, com crianças, eu acho que se você prepara um projeto educacional bem elaborado, sério, que não seja aquela coisa cafona dos meninos brincando, que bonitos são meninos, tá? Que eu tenho ódio a isso. Se você faz um projeto que fale sobre arte mesmo, os meninos são danados e eles entendem. Ou seja, é uma questão de que a arte ela pode ser explicada. Você pode introduzir as pessoas nesse âmbito, desde que se faça com ainda mais as crianças, né, que ao contrário, em vez dos adultos compreenderem assim, nem precisar da legendinha, né, as crianças muitas vezes nem precisam da legenda, já entendem só de olhar, né, coisa diferente dos adultos também. Eles sentem, eles né? sentem, O problema né? não é de racionalização, mas de sentimento ou sensação. Até porque tem uma questão aí que o adulto, a primeira coisa que pensa é: peraí, e quanto está custando esta história? Peraí, a primeira coisa, né? Mas o menino não, o menino acha ótimo. Ah, que massa, estão botando aí umas vigas e não sei o quê. Então, isso é exatamente a posição do artista. Quanto está custando? Não sei. Eu quero fazer. E vai ficar desse jeito, vai ficar massa. Essa é a mesma ideia que tem a criança. E a primeira obra com que nos defrontamos é uma pintura em que a carnalidade está exposta. Existe um corpo exposto. E esse corpo, simbolicamente, é a terra revolvida para a entrada e implantação desse volume, mas, antes de tudo, é uma corporeidade que estabelece já uma primeira instância da relação de Adriana Varejão com a pintura. Nós temos aqui uma oposição, uma parede de azulejos, essa parede é como se fosse um corte, há uma fratura, e essa fratura expõe, né, uma anatomia convulsa, né, uma convulsão anatômica. Seria uma noção de carnalidade da pintura. O ponto de partida é a ruína de um hotel no Rio, onde havia certos azulejos. E é a questão da morte e os vestígios dessa ruína. Mas também nós sabemos que a ruína é um aspecto interessante do drama do barroco. Que significados poderiam nos estimular ou perceber para motivar a juventude a perceber a pintura sob um ângulo menos preconceituoso? Bom, posso falar por mim, né? Eu gosto muito de fazer uma separação entre o que é a minha exposição e as posições mais ou menos objetivas, ou, digamos, mais comumente aceitadas, né? Mas a minha posição pessoal é que o papel principal da arte é, e además acho
terrivelmente necessário é dizer que outra realidade não somente é possível, sino provavelmente é muito mais real que a gente está vivendo. A gente vive em um mundo onde os bancos provocam uma crise mundial e os governos têm que dar mais dinheiro a eles, tirado dos temas sociais, porque tadinhos estão perdendo dinheiro. Então, se estão produzindo, e todo mundo acha que todo esto es normal, y no puede ser de otra manera, es la ley del mercado. Ah, bueno, si es la ley del mercado. El otro día estaba asistiendo a BBC y tinha uma pessoa da minha terra, de Barcelona, que estava quebrando uma coisa. E aí o jornalista da BBC perguntou, disse, mas por que você está quebrando? E ele falou, porque estou lutando contra a ditadura do mercado. Então, realmente, hoje em dia existe uma posição onde cada vez está mais claro que tudo tem que ser de um jeito determinado. E você não pode fugir se não é doido. Você tem que ter uma camisa marca tal. Teu carro não pode ser não sei o quê. Então, nossa vida, cada dia, é mais intercambiável. Se amanhã eu desapareço, vão colocar outro professor de não sei o quê, papapá, e nossas vidas tanto faz. Eu acho que isso tem, no fundo, ele tem uma carga dramática tão brutal que não somos conscientes do dramático da existência como está planteada em nosso mundo. A arte te diz, e se as coisas não fossem assim? Então todo mundo diz, oh, isso é absurdo. Talvez seja. Mas, ou talvez o que a gente chama normal e correto seja absurdo. Eu vivo muito mais na realidade da arte que na realidade cotidiana. A vida é absurda, né? A vida não tem menor... Mas quando a vida, Márcio, a vida pode ser absurda, mas quando a tua vida nem te pertence, aí já é mais que absurda. Porque você passa o dia fazendo coisas que não quer fazer e dizendo coisas que não quer fazer e principalmente escutando coisas que você não tem interesse nenhum em escutar. Então, peraí, qual é o sentido da existência? A arte não. A arte diz, sabes que tenho vontade de fazer? Isso. Mas é uma loucura. Sim, a minha loucura. Acabou. Isso tem uma grande potência, até desde um ponto de vista testimonial. Nos está indicando que a vida é para ser vivida com outra intensidade e com outras subjetividades. E acho muito interessante essa ideia da arte como projeto coletivo, né? Quer dizer, quando você, nesses casos, consegue encontrar outros loucos para embarcar na sua loucura e alguns loucos para ir buscar dinheiro para financiar ela e realizou lá uma obra coletiva misturado com acaso, né? Porque a viga não cai exatamente no lugar previsto. E faz parte da obra, esse acaso. E o interessante, ali tinha um conjunto de coisas. Cada vez que a viga caía certo, eles vibravam. Mas quando caía errado, eles também vibravam. De todo jeito, né? Porque não tem certo e errado, né? The process of making the piece, at the beginning, I wanted the literality of it. It is the mesh embedded into a wall. Literally, I wanted that. To achieve that, then the whole process became insane. We had to do many things, preparing the drywall to receive the mesh, and it was always impossible. As we worked, I was writing down the number of steps we had to take, and there were over 100 steps on every single square meter. And I was reading Beckett at the time, and I found a sentence that perfectly fit my situation at the time, which is failing better. And because we never learn how to do it. So there are subtle differences. And it was because every time it came out a little different. Eu queria jogar mais uma provocação, Pablo, ainda sobre essa história de produto e processo, né? Essa questão que, quando você está diante de uma obra de arte, você é colocado diante de um problema. Eles até falam isso, né? Acho que mais de uma vez aparece essa questão. Como é que esse negócio foi feito? Como é que esse processo foi criado? Como é que ela conseguiu essa rachadura, né? Você é colocado diante de um enigma. E ao mesmo tempo, isso tem um problema. Por quê? Porque quando você se coloca diante da arte antiga, ela não é problemática, porque você tem um referencial histórico, então você vê lá o autorretrato do Velázquez, aí você sabe quem é o Velázquez, você conhece, você estudou ou não, mas, né, você tem as informações necessárias.
o tempo inteiro na apresentação da artista colombiana, como é o nome Doris dela? Salcedo? Doris Salcedo. 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 O que ela faz, né? A gente, de novo, não tive acesso à obra, mas quando ela fala, na fala dela, está muito presente a ideia de campo de concentração. Né? Ela diz, meu trabalho é baseado em campo de concentração, campo de concentração. Eu fico me perguntando, e se você entra naquela estrutura e pensa em tudo menos em campo de concentração? Não seria possível? Né? Quer dizer, ela teve aquele trabalho todo, aquela grade colada na parede, e a obra é somente isso, uma grade, em princípio, é a coisa mais simples, né? Pega-se uma parede de cimento e bota uma grade de ferro e depois você vê que não é nada disso. Quer dizer, se a pessoa não tem o referencial que ela tem, né? A mensagem se perde. Mas deixa que eu te faça uma observação sobre isso. Em primeiro lugar, é importante aclarar que a obra é propositiva. Eu faço uma coisa e você completa o que eu faço com sua própria experiência. Por lo tanto, eu não gosto das artes que dizem exatamente o que você tem que pensar. Eu gosto muito mais, acho muito mais interessante uma arte que nos coloca na frente de alguma coisa para que você pense sobre isso. E coloque as tuas experiências aí. Se você chega lá e o que você sente lá é uma coisa totalmente diferenciada, mas você sente alguma coisa lá, também ela está conseguindo seu objetivo, talvez até mais. Mas esse processo que tu estás falando não é novo. Por exemplo, em primeiro lugar, a questão técnica. Tu está dizendo, bom, aqui precisam umas gruas, precisa tal e qual. Na pintura é diferente, não precisa... Bom, não precisa, mas evidentemente, para pintar como Rembrandt, você precisa de uma grande técnica. Os artistas precisam de uma técnica, e até nesses casos, no caso de Rubens, por exemplo, ele tinha mais de 300 pessoas no seu ateliê preparando Rubens, desde as tintas, pincéis, até as obras. Então, trabalhar com grupos e a importância da técnica também é um elemento que se mantém desde os tempos. Queria agradecer muito o Pablo, né, pela presença e pelos filmes que ele sugeriu. E é isso aí, estamos aí. Obrigado, público fiel. Até a próxima. Valeu, muito bem. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que, se vocês quiserem participar das gravações, elas acontecem todas as quintas às 13h30 na sala A da Videoteca da Unifor. Você pode acompanhar o calendário de gravações através do nosso blog, assim como os horários de exibição aqui na TV. Até o próximo!